E aí, pessoal, bora embarcar numa viagem alucinante pelo universo dos números? A gente vai descobrir juntos uns tipos de números que, olha, vão expandir tudo que a gente já conhece. Para começar, já vou lançar uma pergunta para a gente pensar um pouco. Será que existem números que depois da vírgula simplesmente não acabam nunca e nem ficam se repetindo num padrão? Então, se liga no nosso roteiro de hoje. A gente começa com os misteriosos números irracionais, depois junta tudo para formar os números reais, aí a gente vai ainda mais longe com os complexos, aprende a marcar uns pedaços da reta com os intervalos e, claro, no finalzinho, tem aquele teste para ver se tá todo mundo craque. Beleza, nossa primeira parada é num tipo de número que, sério, deu um nó na cabeça dos matemáticos por muito tempo e mudou o jeito como a gente entende o infinito. O lance principal aqui é que esses números, os irracionais, são tipo os rebeldes da matemática. Sabe, diferente de 0,5, que a gente sabe que é 1/2, ou 0,3333, que é 1/3, os irracionais não dá para escrever como uma fração. As casas decimais deles simplesmente continuam e continuam para o infinito, sem nenhum padrão. E olha só alguns exemplos famosos. O π, a raiz quadrada de 2, a raiz de 10. Quando a gente bate o olho, até parecem números normais, né? Mas a verdade é que se a gente tentasse escrever todos os decimais deles, a gente nunca ia terminar. E nunca ia achar um padrãozinho que se repete. Ok, agora que a gente já conhece esses números infinitos, que tal ver o que acontece quando a gente junta eles com todos os outros números que a gente já manjava? Então, o que será que acontece se a gente pegar todos os números que dá para escrever como fração, os racionais, e juntar com essa galera rebelde, os irracionais? A gente cria o conjunto dos números reais. É isso mesmo, é como se fosse o time completo dos números, sabe? Incluindo tanto os racionais quanto os irracionais. Todo mundo junto. E essa imagem aqui mostra isso perfeitamente na reta numérica. Com os números reais, não sobra nenhum espacinho, nenhum buraco. Cada pontinho ali corresponde a um número, criando uma linha contínua, sem falhas. Mas, calma aí. E se a matemática aparecer com um problema que nem mesmo essa reta super completa consegue resolver? Será que isso existe? Dá uma olhada nessa equação aqui. Quando a gente tenta resolver, a gente bate numa parede, um obstáculo. A gente precisa calcular a raiz quadrada de um número negativo. Pois é, no universo dos números reais, isso aí simplesmente não dá. É um beco sem saída. Pensa comigo, um número positivo vezes ele mesmo dá positivo. E um número negativo vezes ele mesmo também dá positivo. Então como é que a gente vai achar a raiz de um número negativo? Para resolver essa parada, os matemáticos tiveram uma ideia que foi, assim, genial. E se a gente simplesmente inventasse um número para isso? E foi assim que nasceu a unidade imaginária, o famoso i. A regra dela é bem simples. I elevado ao quadrado é igual a -1. Pronto. Isso abriu um universo inteirinho de novas possibilidades na matemática. Beleza, vamos voltar um pouquinho para nossa reta de números reais, que agora a gente já sabe que é toda completa, sem buracos. Mas como a gente faz para falar só de um pedacinho dela? Essa tabela aqui mostra o código secreto para isso. É bem fácil, olha só. A gente usa colchetes quando quer incluir os números que estão nas pontas do intervalo. E usa parênteses quando quer excluir esses números. E ali no gráfico, uma bolinha pintada, fechada, quer dizer tá dentro, e uma bolinha vazia, aberta, quer dizer tá fora. É um jeitinho bem preciso de mostrar exatamente o pedaço da reta que a gente quer. Ufa, que viagem, hein? A gente foi dos números irracionais até os complexos. Agora que tá um quiz rapidinho para ver o que ficou dessa exploração. Estão prontos? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Pensa direitinho na definição de um número irracional, hein? E a resposta certa é a raiz quadrada de 10. Isso porque os outros são, na verdade, uma fração racional, um número inteiro. E a raiz de 36, que dá 6, que também é um inteiro. Segunda pergunta na tela. O que a gente forma quando junta o time dos racionais com o time dos irracionais? Exatamente, eles formam o conjunto dos números reais, que preenche todinha a reta numérica sem deixar nenhum espaço. Para fechar o nosso quiz, como é que a gente chama aquele tipo de intervalo que inclui os dois números das pontas e que a gente representa com as bolinhas fechadas? A resposta certa é fechado. A gente representa com colchetes tipo assim, 3, 5.
E agora, para fechar com chave de ouro, eu tenho um desafio para todo mundo pensar. E o número 0, ele é racional ou irracional? E o mais importante, por quê? Pensem um pouquinho na definição que a gente viu e deixem a resposta aqui nos comentários. E aí, curtiu essa exploração pelo universo dos números? Se te ajudou a entender um pouco mais de matemática, então já sabe, né? Segue o canal, ativa o sininho das notificações e deixa aquele like para não perder as nossas próximas aventuras. Valeu, pessoal, e até a próxima!